Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao nosso último episódio dessa série de mensagens, um chamado para ser diferente. Para esse último episódio, o nosso tema ele se encontra um pouco diferente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 ao 15, que diz o seguinte: Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Cara, a gente vê que aqui Jesus, Deus orienta a entender que o perdão, ele tem que ser uma virtude do nosso coração. A gente tem que perdoar sem cessar, sabe? Porque isso é se igualar a Jesus. Toda essa série fala sobre a gente ser a cada dia mais parecido com Jesus. E quando a gente perdoa o próximo, a gente perdoa alguém, a gente não só está mostrando misericórdia e amor pelo nosso inimigo, como eu falei no próximo vídeo, mas também está se igualando a Jesus. Porque a gente tem que lembrar que Jesus ele morreu na cruz para nos trazer o perdão. Ou seja, ele mostrou misericórdia por um povo que negava ele, por um povo que trocava a santidade pelo pecado, mas ele se fez sacrifício naquela cruz para que a gente pudesse ter o perdão de nossas ofensas. Nós, como filhos dele, que a gente deseja ser igual a ele, o perdão ele tem que ser uma virtude essencial, sabe? Primordial na nossa vida. Cara, a Bíblia vai falar em Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a parábola do não queria perdoar. Eu queria ler aqui para vocês. Está em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 ao 35, diz o seguinte: Isso era semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o Senhor disse ao servo e ordenou que fosse vendido eles, a mulher, os filhos e tudo que possuía, o que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia com 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então, seu conservo, saindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. E ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi lançado na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignado-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem, cada um ao seu irmão. Então Jesus ele nos orienta a perdoar. E o perdão é algo que provém do Senhor. Porque, cara, eu digo que se a gente falar que uma pessoa não merece um perdão, é a mesma forma que a gente dizer que Jesus não merece nos perdoar. Porque, cara, eu e você, a gente comete tantos erros, tantas e tantas falhas, e mesmo assim Deus continua olhando pra gente com misericórdia e nos perdoando de nossas transgressões. Sabe, aqui o servo recebeu misericórdia do seu chefe. O mínimo que ele podia fazer é também mostrar misericórdia pro seu conservo. Então é isso que Jesus espera da gente. Jesus mostra misericórdia pra mim e pra você todos os dias. Então o mínimo que a gente pode fazer é mostrar misericórdia pro nosso próximo, que também carece de misericórdia como a gente carece. A gente vê aqui que Pedro faz essa pergunta, né, para Jesus: Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Aí Jesus responde: eu digo mais, 70 vezes 7. É aqui Deus mostrando pra gente, não é que tem uma quantia exata, mas é perdão sem cessar. Perdoe quantas vezes for preciso, porque isso é bíblico. E isso é bom, sabe? Isso é bom não só pra pessoa que vai receber o perdão, mas pra gente mesmo. O perdão, ele cura. Porque quando a gente libera o perdão, a gente está se desfazendo daquela raiva que a gente sentia. E a gente vai estar bem consigo mesmo. O perdão não é só benefício para quem recebe, mas principalmente para quem libera. Então quando a gente perdoa, como eu acabei de falar, a gente libera aquele peso, aquela raiva que a gente sente da pessoa. E também a gente deixa Jesus se aperfeiçoar no nosso meio. Porque Jesus, como eu falei, as obras de Jesus na nossa vida não vão se aperfeiçoar em lugares onde habita rancor e raiva. Não, Jesus ele habita onde há ordem. Cara, o perdão é algo muito louco. O perdão é muito louco porque perdoar, pedir perdão pode salvar alguém. Sabe, por exemplo, um assassino, se ele entender que ele errou, mesmo que ele tenha matado muitas pessoas,
ele é perdoado pelo Senhor. Se ele entender que ele fez de errado, ele pedir perdão, ele vai ter o perdão por parte de Jesus, ele vai ser perdoado. E se você olhar isso para uma sociedade que a gente vive hoje, a pessoa vai dizer, não, ele não merece porque ele matou muitas pessoas. De fato, a gente está um pouco certo porque ele fez mal. Só que da mesma forma que você merece perdão pelos erros que você fez, mas ele também, ele merece um perdão. Sabe, eu lembro de um vídeo que eu vi de um cara que ele fez vários assassinatos. E ele matou, né, uma menina. E, né, enfim, os pais dessas pessoas que morreram por ele tiveram a oportunidade de falar uma coisa pra ele. E todos falaram que ele devia morrer, que ele ia pro inferno e tal. E o pai dessa menina que também foi vítima dele, pelo contrário, quando ele chegou lá, ele não mandou ninguém pro inferno, porque ele falou que ele não tinha autoridade sobre isso. Mas ele perdoou, cara. Ele perdoou aquilo que ele tinha feito. Sabe, mesmo sendo muito difícil, porque ele perdeu uma filha por causa daquele cara. Com certeza, ele tava com uma dor imensa. Com certeza, acho que se ele pudesse, ele estaria, ele matava aquele cara. Só que ele era cristão, ele era movido pelo Espírito Santo. Apesar de que a carne dele queria, de repente, não liberar o perdão, de fato, sei lá, liberar um monte de palavras de maldição para aquele cara, mas ele decidiu perdoar. Porque ele sabia que se um dia ele entendesse o amor de Jesus, ele ia ser perdoado por tudo que ele fez. O cara, ele fez o que a palavra de Deus nos orienta. Perdoe. Se você perdoar o próximo, Jesus vai te perdoar. Agora, se você não perdoar o próximo, Jesus não vai te perdoar. Perdoa aqui, a gente é perdoado por Deus. E ele é perfeito, ele não precisa fazer isso, ele não erra. Mas ele nos mostrou também que nós, mesmo sendo imperfeitos, a gente merece o perdão. Então, se a gente vive com outras pessoas imperfeitas, por que também a gente não pode liberar o perdão para o próximo? O perdão, ele é essencial. O perdão, ele tem que ser uma atitude, uma virtude que todo filho de Deus ele deve pôr em prática quantas vezes for necessário. Você perdoar uma pessoa por mais de uma vez porque ela te fez mal não é ser besta, não é você ser besta, é você estar se semelhando a Jesus. Porque a gente faz várias vezes o mesmo erro e continua nos perdoando, porque você não pode dar uma segunda chance ou uma terceira chance para o seu próximo. Então, o perdão, ele não é uma possibilidade, ele não é uma necessidade, ele é uma obrigação, ele é uma ordem de Deus. Porque se a gente não perdoar, a gente está falando para Deus que a gente não merece perdão. Se a gente não perdoar, Jesus não vai nos perdoar. Sabe, a gente tem que mostrar misericórdias para os outros. E eu digo mais, faça com os outros que Jesus vai te recompensar. Faça o bem aos outros que Jesus vai recompensar você. Se você perdoar os outros, Jesus vai te perdoar. Isso é justiça de Deus. Então, cara, não sei se vai estar muito grande. Aqui tá 12 minutos já, porque eu corto os vídeos. Mas enfim, não sei se a mensagem vai ficar muito grande. Mas ela é bem simples. Parece que pode a gente ter rodado um pouco em ciclo. Mas o perdão é essencial. O perdão, ele tem que estar no nosso coração, na nossa mente, nas nossas relações. É essencial, porque o perdão, ele transforma relações, amizades e a vida, não só da pessoa que libera perdão, mas da pessoa que recebe também. Amém? E é o que Jesus espera da nossa vida. Bom, eu peço que você se inscreva, você curta, você comente e principalmente compartilha, porque eu acho que essa mensagem é muito importante. Também compartilhe agora a série de mensagens como um todo, que agora tá tudo completa. Amém? E é isso, a gente vê no próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus, Jesus vive, tamo junto.